Estamos aqui hoje para mergulharmos no capítulo 5 de Marcos. Peço desculpas pelo atraso para quem acompanha ao vivo, né? A maioria das pessoas tem acompanhado a série, acompanhado a gravação, né? Mas eu sei que tem gente que fica aguardando aí ao vivo, e a você que estava aguardando, peço desculpas. 10 minutos antes, até 15, estávamos aqui já prontos para iniciar o vídeo, até entrar um pouquinho antes, como na meditação anterior, entrar 2, 3 minutinhos antes, mas tivemos um contratempo e entramos aí com esse atraso. Peço desculpas, tá? Para quem estava aguardando, mas vamos em frente, tá bom? Hoje é o capítulo 5, na segunda-feira, hoje no caso sexta, né? Para quem está ao vivo aí, na segunda nós vamos ler o 6, e aí Michele estará, como sempre, novamente aqui conosco. Hoje, então, vamos no capítulo 5 de Marcos. Às vezes eu falo Mateus, porque foram tantos capítulos de Mateus, e aí escapole, né? Mas a gente está agora em Marcos, e se você está chegando agora aqui na série, né? E você quer acompanhar em tempo real, digamos assim, você quer acompanhar junto conosco, ótimo, sem problemas, mas a gente já está no capítulo 5 de Marcos. Então você, se puder acompanhar aí as meditações, a introdução de Marcos e o capítulo 1, 2, 3 e 4, excelente. Aproveita aí o final de semana, os outros dias, né? A série são apenas 3 dias na semana. A semana tem 7, sobra 4 aí para você tirar um tempinho de cada dia para poder acompanhar esses aí de Marcos. E podendo, você também, caso não tenha acompanhado de Mateus, voltar lá e assistir o de Mateus, que foi espetacular, foi extraordinário. 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 Muito, muito, muito bom para todos nós que mergulhamos, em vários sentidos. Em vários sentidos. Bem, diz assim: Jesus exerce autoridade sobre os demônios. Assim chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gerazenos. Versículo 2. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês, antes da gente ler o 5. Existem manifestações de espíritos que é espírito mesmo, né? No sentido de ser total, é total. Quando eu estou falando isso porque eu estou aqui nesse momento que a gente está fazendo essa meditação, ontem, né, um dia anterior a esse vídeo aqui, nós recebemos uma ligação de uma pessoa que uma amiga dela estava em casa com sua mãe e já 5 pastores tinham ido lá, e o espírito saía e voltava, foram lá orar, né? E não estava vendo uma definição. Aí essa moça ligou para a gente pedindo ajuda. Eu não conhecia a outra pessoa, nem a moça que estava ali, né, manifestada, incorporada, mas liguei para ela, a gente conversou por 30 minutos. E aí o que vale a pena a gente comentar aqui é que quando essa manifestação é total, ao mesmo tempo que é mais forte, como a gente acabou de ler, é também assim, não tem essa resistência que quando não é total tem.
Essa coisa, por exemplo, que eu acabei de falar, vai e volta, o espírito vai e volta, fala coisa com coisa. Isso é uma mistura. Ali tem espiritual, ali realmente tem uma força do mal, mas ali também tem coisas na mente, nas emoções. A pessoa não está muito legal na sua cabeça, na sua mente. E essa manifestação é parcial, porque quando é total, o rosto, a feição da pessoa, tudo realmente fica muito desfigurado. E ao mesmo tempo, se é demônio, somente demônio, esse mal, ele não pode resistir a Cristo, à luz. Então não fica esse chove não molha, sabe? Não fica essa coisa. Quando fica, é porque está havendo aí uma mistura de espiritual, mental, emocional, de perturbação, entende? Quando realmente é um espírito que está ali possuindo uma pessoa, esse espírito ele não pode resistir. Eu falei para a pessoa o seguinte, das duas uma, isso acontece ou quando falta unção, né? Está faltando ali a unção do Espírito Santo, porque uma pessoa sem a unção do Espírito Santo, ela... Ontem, olha só, a gente está lendo aqui sobre espíritos, né? A gente não está aqui dando detalhes, nem se aprofundando, porque nem dá tempo. E também tem coisas que nem tudo a gente entende, né? Nem tudo a gente entende. Mas tem coisas que dá para entender depois de muitos anos lidando com isso, né? A gente já atendeu, eu posso dizer que milhares de casos, milhares, literalmente, ao longo de muitos anos, de pessoas possessas. Então a gente já viu de muita coisa. Eu não vou dizer que vi de tudo, mas já vimos muita coisa mesmo. Então, uma pergunta que a gente recebe muito, aproveitando já que esse é o assunto, uma pessoa pode expulsar um espírito maligno e ela não está bem com Jesus? Por exemplo, está em pecado? Ela... por causa do nome, duas coisas podem acontecer. Por causa do nome de Jesus, o espírito sair. Aliás, três coisas. Por causa do nome de Jesus, que é poderoso, o espírito sair. Outra, o espírito sair para enganar, porque se eu estou vivendo no pecado e eu mando um espírito sair e ele sai, isso me traz uma sensação do tipo assim, eu estou vivendo no pecado, mas está funcionando. Mas a minha fé funciona. Então, eu vou... como se lá no meu subconsciente não tem problema continuar no pecado, não. Sabe? Então o espírito, é interessante isso para o mal, que é enganador, né? Que engana, ele se fingir, sair, sai, tá, vou sair, você está no pecado, né? Deixa você ficar se enganando aí no pecado, me mandando embora, eu vou sair, você achar que está tudo certo. Entende? Então pode sair por causa do nome de Jesus, pode sair por uma estratégia, até para enganar quem está expulsando e achar que está tudo bem, ou pode acontecer da pessoa partir para cima, né? Do espírito, da pessoa não, do espírito na pessoa partir para cima. Isso eu já vi várias vezes, e também a gente vê isso na Bíblia. Tem um espírito que falou assim, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vós quem sois? Em outras palavras, quem é você para me mandar embora? E o espírito partiu para cima e, enfim... porque ele não reconheceu aquela pessoa como alguém por viver em desobediência, por não ter comunhão com Cristo, com essa capacitação de Cristo para expulsá-lo. Porque é Cristo que capacita, né? Nós não somos nada. Mas a pessoa sem comunhão com Cristo, como é que ela vai fazer isso, né? Então, é difícil a gente ser assertivo na explicação. Vocês entendem? Porque o mal é muito estrategista, o mal mente muito, age de forma para dar essa sensação de que está tudo certo. Você pode ver que a gente falou isso lá nas meditações de Mateus, que não dá para dar credibilidade ao que esses espíritos falam. Não dá. A gente tem que dar credibilidade à palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, não ficar ouvindo espírito maligno falar. Porque o espírito fala uma coisa, daqui a pouco fala outra, fala uma coisa contrária. Já aconteceu, a gente já falou isso, mas vou repetir, para quem não ouviu, né? Ou para quem não lembra, talvez não está aí lembrando muito. Já aconteceu do espírito numa igreja falar, essa igreja aqui é
a verdadeira, né? Essa igreja aqui eu odeio, eu não quero. Aí um outro espírito manifestado, né, numa outra pessoa, numa outra igreja que estava de rixazinha com aquela outra, aí o espírito fala, nada, aquilo lá é só engano, é aqui que eu não quero. Então, aí você fica como? Doido, né? Você vai falar, que é isso, gente? Que doideira é essa? Então, a conclusão que a gente chega é que não tem credibilidade. O diabo é o pai da mentira, como está escrito na Bíblia. Então, a ele a gente não tem que ficar realmente conversando, entrevistando, ouvindo, tipo, consultando. Tem que consultar Deus, a Bíblia, a palavra, o Evangelho e acabou. E vamos em frente. Tá certo? Então, é isso. Sendo espírito mesmo, tem que sair. Tem que sair. Às vezes fica essa complicação porque está tendo essa mistura aí também. Então tem vários desses casos aí que eu acabei de citar. Eu citei para vocês vários casos diferentes. E cada caso é um caso. Cada caso tem que ser analisado com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. Tem que ter discernimento do Espírito Santo para poder analisar aquele caso e tentarmos chegar a alguma conclusão. Tá bom? Então, nesse caso que eu falei, a gente orou, orientamos as pessoas, orientamos a filha da senhora, né? E graças a Deus, não porque oramos, mas um conjunto, né? Outros homens de Deus aí estão orando, a família está se voltando para Deus, e Deus permite essas coisas para a pessoa se voltar para Deus. É uma coisa que Michele falou muito bem numa live que a gente fez toda segunda-feira, 8 da noite, a gente está fazendo um encontro de oração no Instagram do Vida de Filho. E assim, eu sei que eu estou aqui ao vivo hoje, vai ficar gravado e tem gente assistindo depois de meses, né? Mas pode ir lá que a gente vai continuar. Não pretendemos parar com essas orações, não podemos, porque é muito bom, né? Tá fazendo bem para as pessoas, segundo mensagens que nós recebemos. Então não vamos parar. Toda segunda, 8 da noite, a gente tem um encontro de oração. E nessa live, a Michele comentou uma coisa muito interessante, que foi o seguinte: tem situações que Deus não mudou ainda. Deus pode mudar qualquer situação, porque Ele quer usar aquela situação para mudar você. Então eu vejo muito isso, sabe? Deus permitindo situações difíceis, Deus permitindo o parente lá ficar incorporado, manifestar, o Espírito sai, volta, sai, volta, sai, volta. Deus também permite essas coisas, essa dificuldade, né? Dificuldades, dores, que é pra gente despertar. Ele quer mostrar coisas pra gente, a gente precisa despertar, a gente precisa se voltar mais para Ele. Enfim, tem coisas que Deus quer nos mostrar, que a gente esteja sempre atento, que a forma principal de Deus nos mostrar algo seja a sua palavra. Mas se Ele tiver dificuldade de mostrar na palavra, Ele vai usar pessoas. Fique atento. Ele usa até criança. Ele vai usar um louvor. Ou então Ele vai usar problemas. Problemas. Vai usar situações difíceis para poder falar com a gente, para poder nos mudar. Porque Ele está tentando de outras formas e talvez Ele não está conseguindo. Mas Ele quer. A misericórdia dEle, a graça dEle é tanta que Ele vai insistindo. E se não for de um jeito, Ele vai tentando de outro. Mas se a gente estiver sensível a Ele e mergulhando no Evangelho, eu acredito que na maioria das vezes, né, por que não dizer todas, Ele vai conseguir falar com a gente na nossa mente, na palavra, no culto, nas pregações, e não vai precisar de outras formas, assim como dores e problemas. Mas quando Ele tem dificuldade, e a gente é complicado, né? Nem sempre a gente está atento, a gente é ser humano, a gente é falho, a gente não é perfeito, então às vezes Ele tem que permitir ou criar situações para poder despertar a gente para alguma coisa que Ele está querendo mostrar, que Ele está querendo falar. Bem, vamos lá. Seguindo aqui, versículo 5. A gente está no capítulo 5 de Marcos, versículo 5. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Era um demônio mesmo, né? Aqui não estava misturado. Aqui ele estava possuído completamente, né?
Não era carmônio, né? Carne com demônio. Aqui era demônio realmente. E quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus eu suplico, remole, que não me torture, pois Jesus já havia falado ao espírito: sai desse homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou, olha só, gente, a única vez que a gente vê uma pergunta, sabe? Não dá nem para chamar isso de entrevista. Foi bem rápido. Foi bem rápido. Não foram 5 minutos, 10 minutos, 15, 20. Segundo o que a gente está lendo aqui, isso aqui não levou nem um minuto. Ó. Qual o seu nome? Ele respondeu, meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro desse homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar. Havia uma grande manada de porcos. Bem, isso aqui foi segundos, né? Suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos passando no monte ali perto. Versículo 12. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos, desde que entremos nele. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido e chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali. Olha só que legal, gente. Esse homem estava vestido e em perfeito juízo. E todos tiveram medo. O pessoal ficou surpreso, né? Medo, apavorado, no sentido de falar, nossa, esse homem aí, que a fome era grande, né? Ele era muito perturbado. E agora estava ali, bem. Estava bem. Esse exemplo que eu dei da pessoa que nos ligou ontem, graças a Deus ela já estava melhor à noite, já está melhor hoje. E vocês que estão ao vivo aqui com a gente, mesmo não sabendo de quem se trata, mas quando vocês orarem, incluam esse caso aqui que eu estou citando para vocês, tá bom? E é isso, gente. É isso. O mal existe sim, a gente sabe disso, existe uma batalha espiritual, isso é real. O problema é que muita gente leva essa batalha, dá ênfase a essa batalha, exagera a ponto de dar muita bola, de dar muito crédito ao mal, muito crédito em entrevistando, muito crédito falando, muito crédito a ponto de achar que ele tem acesso à vida de alguém que nasceu de novo, sabe? De um crente, né? Crente verdadeiro, né? Um crente que não só diz que acredita, crente que, uma pessoa, né? Eu nem costumo usar muito esse termo crente, é o nascido de novo. Acho que o termo melhor que todos é nascido de novo, alguém que se entregou a Cristo, nasceu de novo. E esses espíritos podem ter acesso a essa pessoa? Não. Aí você exalta esses espíritos e diminui demais Jesus, diminui o sacrifício dele na cruz, diminui o sangue dele, diminui o amor dele. E é isso que às vezes a gente faz, é isso que muita gente faz. Às vezes sem maldade, sabe? Às vezes sem maldade. Às vezes tem mais audiência para o mal do que para Jesus. Exato. E há quem faça isso sem maldade, sabe? Por falta de entendimento mesmo. Mas a gente não pode fazer isso não. Pelo amor de Deus, gente. O mal foi vencido na cruz. Ah, mas como é que ele tem acesso, faz tanta maldade? Então, mas essa pessoa tem comunhão com Cristo? Tem comunhão com Cristo? Entregou a Cristo? Tem a proteção de Cristo? Tem o Espírito de Cristo? Ah, não. Então, gente, aí sim. Aí tudo bem. Aí o mal realmente, ele existe, ele age. Mas é que dão a entender que ele age e consegue ter sucesso, ter êxito,
há pessoas que se entregaram a Cristo. Isso não é verdade. Aliás, isso não faz nenhum sentido. Tá bom? A gente precisa evoluir e amadurecer nesse entendimento. O mal não pode com aqueles que estão em Cristo Jesus. Não pode. Ah, mas às vezes, não. Ah, mas um pouco. Não. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Jesus é infinitamente maior do que qualquer mal. E mostrou isso. Tá bom? Vamos nessa fé, hein? Maior é o que está em nós. E se você não entregou sua vida a Cristo, se você não está em Cristo, faça isso, porque o mal não poderá. Faça isso porque você nasceu para isso. Faça isso porque Ele deu a vida por você para isso. Faça isso porque isso vai te transformar. E faça isso também, como consequência, o mal não terá mais nenhum acesso à sua vida. Pode ter certeza do que eu estou falando. Paramos no versículo... onde o pessoal ficou assustado, né? O homem estava bem demais. Então, os que presenciaram, versículo 16, os acontecimentos, contaram aos outros que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. O povo ficou assustado, gente. Aqui tem duas questões, ó. Eu vou ler para vocês no comentário que a gente tem aqui. A súplica persistente dos espíritos mostra o domínio de Jesus sobre eles. Os demônios tiveram permissão para entrar numa manada de porcos, cuja presença ali revela tratar-se de território gentil. Alguns estudiosos apontam prejuízo econômico decorrente da perda dos porcos, e outros questionam por que Jesus permitiu que os demônios os destruíssem. Marcos e seus leitores, no entanto, estavam mais interessados em saber como Jesus salvou aquele homem. Então, tem gente que pensa nisso, né? O povo não gostou porque com aquilo que aconteceu com os porcos, prejudicou, né, a movimentação econômica daquele local, das pessoas que estavam ligados a esses porcos. Outros vão interpretar aqui que realmente o povo ficou espantado, querendo que Jesus fosse embora de espanto. E outros questionavam por que, né, permitir isso, por que foi dessa forma. Agora, o foco aqui não está em nenhuma dessas coisas. O foco aqui é o homem que ficou bom. O homem foi liberto. Esse homem estava desenganado, perdido, destruído, possesso demais, sem perspectiva de vida, e Jesus o libertou. Então, ao invés do povo comemorar isso, sabe? Isso está acima de qualquer outra coisa. O povo estava ligado em outras coisas. O foco aqui é que o homem está livre, podendo viver normalmente, podendo desfrutar da vida que Deus lhe deu. Esse é o foco. Esse é o foco. O foco é pessoa, o foco é gente. O foco é a pessoa estar liberta. O evangelho é sobre pessoas. Nunca se esqueça disso. Seguindo aqui, quando Jesus entrava no barco, versículo 18, um homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Olha, gente, que legal. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a tua casa e vá para a sua família. Quer dizer, esse homem estava longe de casa, esse homem estava longe da família, esse homem não tinha vida. Vá para a tua casa, vá para a tua família, volte e conta-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como Ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Isso isso encaixa perfeitamente com o que falamos na meditação passada, com o que colocamos na bio do Instagram da igreja Vida de Filho. Deus faz em nós para fazer através de nós. Deus faz em você. Essa é a nossa frase. Essa é a nossa frase.
Deus faz em você, guarde isso, ponha, vocês que estão acompanhando aí ao vivo a gravação, ponha isso no seu coração, ponha isso na sua cabeça, guarde isso. Deus está fazendo em você, Deus fez em você, ou Deus vai fazer, para fazer através de você. Não pode parar em você. A cura que Ele te deu não pode parar em você. A prosperidade que Ele está te dando não é para você só. O que Ele fez na sua família não é para a sua família apenas, é para transbordar em outras famílias. A cura é para você transbordar, a cura é para outras pessoas doentes. A prosperidade é para você transbordar economicamente na vida de outras pessoas, ajudando igrejas sérias, cristocêntricas do Evangelho. Deus faz em nós para fazer através de nós, não para em nós, não é sobre nós, não é sobre a gente. Seria muita petulância, muita arrogância nossa achar que nós somos a última bolacha do pacote, que é só sobre a gente. Não é. Deus não é Deus do individualismo, Deus não é Deus do egoísmo, Deus não é Deus de ego, de egocentrismo. Deus é Deus do coletivo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus quer te usar, deixa Deus usar você, se relacione com outras pessoas, salgue, não fique isolado, não fique calado, não fique só na sua, a não ser que seja por um momento. Você está se curando, está aprendendo, está cuidando de você, mas a oportunidade que você tiver, estenda a tua mão, ajude, não passa direto, é contigo, é Deus querendo te usar, aproveite a oportunidade, agradeça por isso, e é sobre isso. Ele faz em você para fazer através de você, Ele fez em você para fazer através de você. Transborde na vida de outras pessoas. Bem, aqui no Evangelho a gente tem Jesus falando para esse homem: vá lá, espalha, fala para a tua família. Esse homem falou para 10 cidades. E tem casos que Jesus fala: olha, não fale isso para ninguém. Então, estudiosos aqui, nós entendemos, há uma interpretação de que dependia da cidade, dependia do momento ali. Às vezes, uma pessoa sair falando, espalhando, podia atrapalhar até a trajetória, podia atrapalhar até uma estratégia que Jesus tinha ali de entrar no local, e às vezes ele não conseguia entrar de tanta gente, então ele queria discrição. Mas nesse caso aqui, ele já estava indo embora, esse homem queria ir com ele, com certeza grato, maravilhado, feliz, cheio de amor, e querendo viver para aquele que tinha feito aquilo. Ele falou: não, porque, pessoal, assim, não é todo mundo que ele liberta que vai ser missionário, que vai ser pastor. Dá vontade, né? Dá vontade. Eu entendo a pessoa que, poxa, ela tem a vida secular, tem sua profissão, já tem talvez até uma idade às vezes, mas a vontade é de ser missionário. Mas só que cada pessoa, Deus tem um plano. Se fosse assim, todo mundo seria missionário, todo mundo então seria pastor, todo mundo ia pregar o tempo todo o Evangelho. Mas é que Deus tem um plano para cada um. Deus tem um plano para cada um. E aí, para esse rapaz, não era Jesus e com ele. Jesus já estava com outras pessoas e o plano já estava, né, feito. Mas que ele ficasse ali, que ele voltasse para casa, para ganhar a família, para ganhar as cidades ali próximas. Então, por isso que eu digo sempre, cada caso é um caso. Tem que ver qual é o plano de Deus, sabe, para cada um. Para esse homem era que ele ficasse e era que ele falasse. Para outros casos era para não falar. É isso. É muito legal, né? Jesus, então o homem partiu. Tá, agora versículo 21. Jesus cura em resposta à fé. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. Quer dizer, a multidão se apertando. É isso, às vezes, porque ele falava para não contar. Versículo... A multidão... Calma aí, gente, desculpa. Mudei de página. No meio da multidão
estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como é que o senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe havia acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram, sua filha morreu. Travou aqui. Voltou, gente. Só colocar um ok aí, por favor, quem está com a gente ao vivo. Tá tudo certo? Me ouvem bem? Imagem ok? Só põe um ok aí. Se um pôr ok, já vou seguir. Estou no versículo 35. Já estamos chegando no finalzinho aqui. Ok, Paloma, obrigado. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram, sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Olha a notícia, né? Sua filha morreu. A sua filha, morta. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, olha só, olha o que Jesus fala para Jairo. Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Obrigado, Tiago. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto, onde ela estava deitada. Segurando pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. A menina tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido, depois mandou que desse alguma coisa para a menina comer. Você vê, né? Há poucos versículos atrás, Jesus falou para o homem, vai lá e volta para a tua casa e conta o que o Senhor fez e quanto ele foi misericordioso. E aí agora ele fala para não contar. É isso que a gente falou, né? E sobre cura, gente, a gente acabou de ler aqui 2 curas. E eu fiz uma postagem esses dias falando sobre a cura. E agora eu acho que vale a pena a gente encerrar falando sobre isso. Já que essa postagem está bem fresquinha, está bem recente. E lá no canal do Telegram, inclusive, teve uma pessoa que a gente respondeu com respeito, porque tá tudo bem, né? Se alguém não concordar com algo que a gente postar, tá tudo bem, vocês não precisam concordar com tudo que a gente fala aqui não. Só que a gente também não procura falar qualquer coisa, né? Nem falar o que a gente acha, o que a gente pensa. Para a gente fazer uma postagem, a gente pensa, repensa, lê, relê, pesquisa, confirma, enfim, mas tudo bem. É que existem coisas na Bíblia que tem várias interpretações. Uma dessas coisas é o dízimo. Quer ver um assunto que tem várias interpretações? O dízimo. Nós fizemos uma live falando sobre o dízimo com um teólogo, um amigo excelente,
excelente, excelente como pessoa, excelente como homem, como os frutos do Espírito Santo, e excelente como estudioso, é uma pessoa que não para de estudar, e como o pastor Wellington. Então, tem até essa live aí, não sei se vocês acompanharam. Nós passamos uma interpretação, o dízimo sendo feito, mas com a intenção correta, como um princípio, mas deixando claro que não há obrigatoriedade nele, na nova aliança. Enfim, essa é uma interpretação. Tem outras. Agora, tem coisa na Bíblia, várias, muitas, que não dá margem para outras interpretações. Que é muito claro que é aquilo ali. E tem coisas que dá margem para duas. Tem coisas, como eu falei, que dá margem para 4. Por exemplo, dízimo, eu conheço das principais 5 interpretações, pelo menos 5. E com respeito à cura, a gente, eu quero convidar, né, vocês a entrarem no nosso canal. A gente tinha um grupo no WhatsApp com quase 250 pessoas. Estamos encerrando esse grupo e agora tem um canal que a gente não vai encerrar jamais, né? Vamos até o fim com ele, que é o nosso canal, né, no Telegram, porque lá é muito melhor, muito legal, dá para comentar. Estou gostando muito, eu particularmente estou gostando muito, dá para comentar, o pessoal interage, muito bom. Enfim, aí nós colocamos lá e teve uma pessoa que discordou, tudo bem, mas assim, como se a doença fosse uma coisa sempre do diabo, sempre do mal, né? Eu estou até aqui agora no canal no Telegram e a pessoa ainda citou João 3. Talvez a pessoa esteja até agora ao vivo aqui ou assistindo a gravação, mas ela já foi respondida e é uma pessoa que eu conheço, tenho um carinho enorme. Aliás, foi uma pessoa muito usada por Deus já para me abençoar, mas que, né, na minha opinião, precisa mergulhar no Evangelho, precisa entender mais a nova aliança, precisa entender mais a palavra de Deus. Ainda está com pensamentos antigos, né? Então, a pessoa chega a citar João 3,16, que fala, né, que Deus deu a vida por nós para que a gente não perecesse e tenha vida eterna, como se ficar doente fosse perecer. Ora, gente, tem doença que é falta de cuidado da pessoa, a gente até escreveu isso. Tem doença que faz parte da vida mesmo, a gente é um corpo. Tem doença que é da idade. Tem doença que é o mal, mas Deus permite, como o caso de Jó. E tem doença que é espiritual, né? Eu acredito, por exemplo, que essa da mulher hemorrágica é totalmente espiritual, porque ela já tinha gastado com os remédios, com médicos e nada. E seja qual for a causa da doença, Jesus pode curar tudo. Só que você falar que é só espiritual, você está vendo? Eu dei vários exemplos. E a gente achar que é só espiritual, que é só demônio, aí é muita desconexão com a realidade. Aí isso aí caminha para uma religiosidade excessiva, caminha até para um fanatismo nisso. Então, a Michele até comentou, e na minha opinião, ela foi até muito feliz nesse comentário dela, falando, né, ela escreveu assim, vou ler para vocês um pouquinho. O exemplo disso foi a pandemia, que muitos negligenciaram a doença e acabaram ficando, né, doentes, faleceram, enfim. Mesmo e algumas pessoas se achando inatingíveis. Quando a tive senti na pele, mesmo sendo nova, tive sintomas horríveis. Michele teve mesmo, sintomas horríveis. O que me fez compadecer das pessoas por aquela dor. Mas isso não nos isenta de exercitar a fé. Aí ela cita aqui um exemplo de quando ela estava doente, que eu fiz uma oração pedindo misericórdia a Deus, ela ficou boa. Então a gente tem que usar a fé sempre. Jesus cura, claro, Jesus cura, como eu disse, qualquer coisa, nada é impossível para Jesus. Só que a gente precisa entender que na Bíblia nós tivemos pessoas, muita gente curada, como a gente acabou de ler, e teve gente que não foi curada. Homens de Deus, separados por Deus, santos, homens devotos de Cristo, que não foram curados. E eu coloquei tudo isso lá nesse canal.
Bem, eu convido vocês para entrarem no nosso canal lá do Telegram, canal oficial, novo, mas eu vou colocar lá no nosso grupo, Mergulhando no Evangelho, já que essa série aqui é do Mergulhando no Evangelho, esse mesmo texto que eu coloquei, que eu postei, que causou um pouquinho de polêmica aí, eu vou colocar lá no nosso canal do Telegram, Mergulhando no Evangelho, esse texto que eu mostro na Bíblia, homens de Deus que ficaram doentes, alguns não foram curados, tá? Eu vou colocar esse texto lá no nosso grupo também. Já está lá no canal, que eu convido vocês para participarem, mas vou colocar no nosso grupo aqui dessa série, aqui nosso, Mergulhando no Evangelho. E assim, não é um pensamento do Marcelo, é a Bíblia. Os principais pastores e teólogos do Brasil e do mundo concordam que Jesus, que a passagem que fala que Jesus levou sobre si nossas dores, enfermidades, ela se refere à salvação, se refere a perdão de pecados, né? Se refere ao pecado que leva à morte, que é uma doença, que é uma enfermidade espiritual. Agora, essa coisa de que se eu crer em Jesus não posso ter doença nenhuma, porque ele já levou tudo, isso não faz sentido de acordo com o contexto bíblico. Agora, que ele cura, que ele venceu a morte, ele venceu, portanto a gente pode vencer qualquer situação, só que existem casos e casos, a gente não sabe qual é o propósito dele, nem sempre a gente não sabe qual é a vontade dele, e ele é soberano, a gente confia nele, a gente sabe que sempre o que ele fizer vai ser o melhor, e ele não é nosso garçom, sabe, para a gente determinar o que ele quer. A gente usa a fé e espera um milagre. Porque esse ensinamento de que, sabe, toda doença é do mal e toda doença tem que ter cura, isso vai levar a pessoa para uma culpa muito grande. Tem muita gente carregando uma culpa muito grande, carregando um peso muito grande, porque ela fica pensando, né? Colocaram na cabeça dela que ela não foi curada, que o familiar dela que partiu não foi curado porque ela não teve fé, né? Você não teve fé, mas ela orou, mas ela creu sim. Poxa, é duro, chega a ser injusto dizer para algumas pessoas que ela não teve fé. Eu não vejo assim. Eu vejo que Deus é soberano, que Ele sabe o que faz, sabe o que fez, e Ele vê coisas que a gente não vê, e Ele salvou, quis salvar. A salvação é muito maior do que a cura, pessoal. Embora a cura seja algo maravilhoso, a salvação é infinitamente maior do que a cura. Tá bom? A gente precisa mergulhar, a gente precisa amadurecer espiritualmente. A gente precisa amadurecer. Essa fé de que Deus tem que fazer, e Deus tem que fazer, isso é muito infantil. Isso é muito infantil. Isso é o que a teologia da prosperidade faz, né? A vida vitoriosa, a vida... tudo dando certo, né? Tudo dando certo, tudo sempre vai dar certo, e qualquer coisa que dá errado é demônio, não é a pessoa que está fazendo o que não deveria, né? A pessoa não está vendendo, tem um demônio trancando as vendas, não é a pessoa que tem que melhorar a venda, não é a pessoa que tem que fazer um curso sobre venda, não é a pessoa que tem que melhorar os funcionários, não é a vitrine que pode melhorar, não é a estratégia de venda que pode melhorar, é demônio, é tudo demônio. Isso é muito infantil, muito infantil. E a gente precisa amadurecer. Eu reconheci que eu precisava amadurecer. Espero que outras pessoas reconheçam também. Agora, tem casos que é demônio, sim. Então, a gente precisa ter a maturidade e discernimento para saber o que é cada caso. Agora, na vida de uma pessoa, volto lá naquela parte do início da meditação. Lá, se você entrou no meio, depois assiste a gravação no início. Você perdeu muita coisa boa. Lá no início que eu falei dos espíritos, você acreditar que é um espírito que está amarrando as minhas vendas, sendo que a minha vida está em Cristo, aí é brincadeira, né? Aí é desclassificar demais a graça. Aí é desprezar demais a graça de Cristo. É desvalorizar demais o que Jesus fez na cruz. Isso a gente não pode fazer não, gente. Pelo amor de Deus. O que Jesus fez na cruz foi extraordinário, foi maravilhoso. E foi por você, e foi por amor. Tá bom? Deus abençoe vocês. Quem é que está ainda aí ao vivo conosco? Eu pedi desculpas, né, no início, a gente hoje teve um atraso. Espero que vocês tenham aceitado minhas desculpas, meu perdão aí. Acontece, né? E assim, 95% das pessoas não acompanham ao vivo, né? 95% não acompanham ao vivo. Então,
me sinto à vontade de mudar os horários, não de atrasar. Atrasar não pode, mas é que foi um contratempo mesmo. Estava tudo certinho já para a gente começar a meditação e aconteceu um contratempo e por isso peço desculpas. Agora, mudar de horário, a gente muda e avisa com antecedência, tá? Então a gente está avisando que, por enquanto, esse novo horário é o de 1 da tarde, 1 em ponto. Como na última meditação que a gente entrou 3 minutinhos antes do horário marcado. Tá bom? Tá certo? Deus abençoe vocês. Eu vi aí Débora, Paloma, Tiago e Nelly da Itália, acompanhando, mergulhando no Evangelho. É muito bom, né, gente? Esse horário é ótimo para mim. Ah, que bom, Paloma. Por enquanto, esse é o novo horário, tá? 1 da tarde. Se Deus permitir, se não tiver nenhum contratempo, a gente entra 1 da tarde certinho, tá bom? Às vezes um pouquinho antes, ou então 1 hora, 1:01 às vezes, mas sem esse atraso de hoje. Hoje realmente foi um contratempo ali em cima da hora. Tá certo, gente? Glória também mandou mensagem aí, Deus abençoe. Então, um abraço para você que participou ao vivo, um grande abraço para vocês que estão assistindo essa gravação e que estão mergulhando aí no Evangelho com a gente. Deus abençoe, continue com essa sede, deixe um comentário depois que ficar salvo no YouTube aí, comenta, curta, compartilhe, porque isso vai fazendo o YouTube aparecer para mais pessoas. É uma britadeira, pelo amor de Deus, barulho chato aqui hoje. A gente comprou um microfone, gente, teve até uma pessoa que deu um toque na Michele, né, pedindo para que ela falasse um pouquinho mais alto, e a Michele na última meditação estava falando um pouquinho mais alto mesmo. A gente comprou um microfone e veio aqui, ó, tá até aqui, ó, veio o microfone errado, 2 microfones, ó, para ficar um comigo e um com Michele, mas veio o microfone errado. Enfim, complicado, porque veio de longe, né? Veio de longe, aqueles sites que demora para chegar. Então eu vou ter que vender ou dar isso para alguém e agora comprar o certo, mas aí tem que esperar um pouquinho para poder comprar. Não estaria saindo esse barulho aí. Outra coisa, foi bom até ter falado, Thiago, desculpa aí, gente, mas infelizmente veio errado aí, ó. Hoje, como eu estou fazendo só, eu poderia até ter usado esse microfone aqui, ó, para ficar melhor, mas nem me atentei, já estava atrasado aí. Então, um grande abraço para vocês, vamos em frente, vamos seguindo, mergulhando no Evangelho. Tchau, um abraço, gente!